Oi, tudo bem? É, eu não sei se eu vou colocar esse vídeo aí na semana, que geralmente eu gosto de falar algumas coisas a mais, né? Quero só fazer um. Mas vamos aproveitar esse momento aí e falar algumas coisas que eu acho interessante com relação ao caso do cachorrinho do Orelha. Que até agora eu tô puto da vida com isso, que não se tortura animal, tá? Então, para você aí que é espiritualista, eu acho que é interessante você entender o que acontece e tudo. Eu vou dar a minha visão. Depois eu até confirmei no chat GPT, tá? Então, assim, o que acontece se você castigar um animal, tá? É o mesmo que uma criança, tá? Basicamente a mesma coisa, ok? Porque veja bem, o que é uma criança? Uma criança é um ser inocente, certo? Beleza? Ah, mas o meu primo de 12 anos de idade, você me entendeu, certo? Então, uma criança é um ser inocente. Então, se preserva o máximo possível, se cuida e se prepara. Quando, quando vem para cá, a gente tem uma responsabilidade, certo? Isso todo mundo sabe. Aí, e o animal? O animal tem o mesmo conceito, cara. Ele é um inocente. A diferença do animal para a criança é que a criança vai crescendo e a mente dela vai tendo uma concepção. E como ela interage na sociedade, cara, o que acontece, né? Ela perde a inocência, de certa forma. Faz parte do ser humano, entendeu? Perde a pureza para, em compensação, ganhar determinadas habilidades, experiências. O ideal é você tentar manter aquela pureza, mas com um aprendizado. Mas nesse planeta e no Brasil, não precisa falar nada, né? Beleza? Aqui só dá FDP, mano. Mas enfim, e o animal? Cara, o animal é uma responsabilidade muito mais complicada porque ele nunca vai deixar de ser inocente. Ele vai virar um bebezinho, vamos falar do cachorro, que eu tenho cachorro, né? Ele vai virar um bebezinho. Aí, de bebezinho, ele vai ter levemente um pouco de consciência, né? Eu li a respeito que ele tem uma consciência de uma criança de uns 3 anos de idade. Ele vai seguir o instinto dele, ele não vai ficar calculando determinadas coisas. Então, assim, ele é um ser inocente, beleza? Ele não faz as coisas por maldade. E o animal vai ser assim até morrer, beleza? Até morrer. E aí o que acontece? Tu cria um vínculo com o bichinho. Se você criar um vínculo, ou se você simplesmente pegar um animal, qualquer que seja ele, e você maltratá-lo e torturá-lo, tá? Isso tem consequências negativas. Por que tem consequência negativa? Porque você está maltratando uma criatura inocente. Existe um negócio que se chama cosmoética, entendeu? E dentro da cosmoética você tem o que? Você tem situações em que você é, vai te gerar contrapartidas, entendeu? É como se fosse um jogo de dominó, né? Você bate aqui, ele vai batendo aqui, beleza? Então, nesse jogo de dominó, se você aciona uma determinada coisa, essa coisa aciona as outras e por aí vai. Tá bom? Tá, e aí? E aí, cara, que se você faz esse tipo de coisa, se você tortura um animal do jeito que foi feito, né? Apesar que aquilo ali foi muito, extremamente cruel e incomum, né? É, envolve situações políticas, sociais, tá? Acredito eu que essa turminha aí é o que se chama de consréu, ou seja, foi retirado lá daquele umbral, né? E bem lá embaixo, falar, vamos colocar aqui, entendeu? E aí, enfim, por uma infeliz razão, juntaram-se esse pessoal. E ainda também tem a parte política em que você não pode mostrar o rosto, você não pode falar, você não pode não fazer porra nenhuma. Tanto é que se você for adulto e der um tapa na cara umas coisas dessa daí, você responde, mas a criança não. E ainda tem a proteção dos pais. Então, assim, tem essa situação social política, tá?
Mas voltando, né? O que acontece se você tortura? Então isso gera um revertério muito negativo que você vai ter que tentar consertar durante a sua vida enquanto vivo. Porque se você não consertar, você vai ser cobrado do lado de lá, porque a sua mente, as suas energias, as suas forças, tá? Elas vão estar ligadas em regiões que não são negativas, que não são positivas. Muito pelo contrário, são negativas. E de novo, dentro de você, você sabe que aquele ser ali é inocente. Tem uma outra coisa também que talvez seja considerado, talvez, eu acho que não, tá? Que o animal, ele gera um carinho em você. Então, às vezes, a pessoa tem esse carinho meio torto e acaba tendo problemas em fazer um negócio desse. É uma coisa de louco, tá? A gente ainda tem muito que galgar, ok? Então, cara, isso gera um revertério. Então, na hora de você chegar, morreu, puff, esse corpinho aqui, presta atenção. O que é esse corpinho aqui, tá? Esse corpinho físico que faz cocô, xixi, fede, sexo, por aí vai. Esse corpinho aqui, ele te gruda aqui justamente para na hora de você fazer uma besteira, você não vai lá para baixo, tá? Beleza? Se você vai ficar aqui. E aí você vai trabalhar isso aqui. Entendeu? A partir do momento que você perde isso aqui e você ficar só nisso aqui, só no espírito aqui, cara, você vai para o lugar na qual você trabalhou a sua mente, tá? Então isso não vai ser positivo. A Rosa Cruz, porque eu ainda sou, né? Só que eu não sou praticante. A Rosa Cruz, ela diz o seguinte, que um animal, ela tem uma mente compartilhada, tá? Então, cara, você possivelmente que não tem uma mente compartilhada, você é um ser humano, você já tem a sua mente, né? Estou pensando que isso pode acontecer, tá? Você vai ter que dever préstimos justamente para aquela mente compartilhada na qual você acabou castigando ela. Então imagine isso aqui, ó. Você, olha o bichinho. Você é isso aqui, tá? E aí, quando você morre, você vai encontrar um ser espiritual, vai, o equivalente a isso aqui. Você tá entendendo o que eu tô falando pra você? Você tá entendendo o que eu tô te falando? Tá. Imagina uma situação dessa. Você vai conseguir enfrentar algo assim? Você não vai conseguir. E para você enfrentar, você tem que ser você tem que ser correto. Não é politicamente correto, você tem que ser correto. Então, assim, não cabe nem, você não vai chegar nem perto de fazer algo assim, nem pensar. Entendeu? Porque os seres desses aí são muito puros. Você tá entendendo as consequências? Tem consequência muito negativa aí, tá? Então a gente tem que tomar muita atenção. Entendeu? Muita atenção. Porque se você não tomar atenção, cara, quando você chegar do outro lado, você pode não se dar muito bem. Agora sim, se você não acredita, se você acha que está falando besteira, se você acredita que simplesmente morreu, acabou, eu sinceramente não sei o que você está fazendo aqui, né? Beleza? Agora vamos só dar uma olhadinha, só para você ter uma ideia, tá? Eu acabei... deixa eu só falar uma coisa, que isso daí foi experiência minha, tá? Beleza? Assim, presta atenção que o animalzinho, é uma das maiores coisas que você pode ter aqui. Deixa eu só complementar uma coisa para você. Eu já saí e já fui para lá. Se acredita se você quiser. Tem um outro aí que fala, parece que a mesma coisa que eu falo, o cara fala, aí eu fico meio um pé atrás de ficar falando isso, porque tem muita gente que tira o conhecimento dos outros. Quando você tá lá naqueles nosso lar da vida, comunidade, etc, tal, você não vai ver um animal, você não vai ver um leão, você não vai ver um ratinho, você não vai ver um cachorro, vai ser muito difícil você ver um cachorro, um gato.
Pelo que eu entendi, esses seres estão em reservas, tá? Então eles são protegidos em reservas, porque veja bem, a sua mente está aqui, a sua energia está aqui. Você pode notar um umbral assim, ela tem camadas de energia, assim como as comunidades espirituais, elas também estão em camadas e lugares de energia, tá? Baseado na sua vibração. Então assim, quando você morrer, você não vai estar mais do lado de um bichinho, você não vai mais compartilhar isso daí. Isso aqui é uma oportunidade única, tá? Então, cara, geralmente esses bichos vão estar em reservas, beleza? Aí vem de novo, se você maltratar um bicho desse, você vai ficar devendo, você vai ficar vibrando em situações negativas com seres negativos, tá? E aí? E aí, cara, que você tem que aproveitar essa situação e você fazer o melhor pelo seu bichinho, tá? Porque, cara, se você não fizer, se além de perder uma oportunidade única, veja bem, deixa eu só mostrar para vocês para complementar, tá? Tá aqui, ó. Isso aqui eu vi, tá? E eu nem sou espírita, cara. Isso aqui eu vi. Ok? Isso aqui eu vi. Exatamente desse jeito. Ok? Uma colônia cheia de bichinho. Ok? Cheia de bichinho. E eles se compartilham. Ah, não, mas eu vi lá no filme do Nosso Lar o cachorrinho. Cara, o cachorrinho, o gatinho, ele tem uma companhia com o homem, mas ele não fica com o ser humano o tempo todo. Um ou outro que fica, depois eles voltam. Porque a energia do ser humano é uma, a energia do animal é outra. Então eles não vão ficar ali, né? A Deus dará. Eu vi justamente isso, reservas enormes assim, tá cheio de bicho lá. Entendeu? Tem aqueles mais evoluídos e aqueles menos evoluídos, tá bom? E tem também justamente as consequências, porque se esse bichinho tiver realmente uma alma compartilhada, ele vai cobrar para você falar por que você fez isso comigo, entendeu? E isso pode não ser muito positivo, tá? Então a gente tem que, sabe, relevar muito os atos que a gente tem. Não tô falando que é pra você viver com medo, cara, porque aí é foda. Eu tô falando uma coisa que tá dando a entender que você tem que ficar com medo. Não é medo, é você repensar um pouco. Eu estou falando isso porque, assim, tem uma coisa que o pessoal do espiritualismo gosta de fazer, porque o espiritismo ensinou a fazer, que é botar medo. Então, por exemplo, quando o cara se suicida e fala, você vai ficar preso dentro do teu corpo. Pô, me lembro esses caras falando isso o tempo todo, em palestra. Agora eles mudaram, entendeu? Mas pra que faz? Pra botar medo. E eu não estou falando isso pra botar medo em você. Eu tô falando que você vai dever. Se você vai nascer, bichinho, eu acho que isso aí não acontece. Mas não é uma coisa legal, entendeu? É bem negativo e o reverter é muito negativo porque você tá torturando, né, matando um ser inocente. Você entendeu? Tem uma determinada proteção e por aí vai. Tá? Então tenta mensurar isso, tá ok? E aí, só para complementar, eu queria até colocar isso aqui. Só um minutinho, eu vou tirar aqui, né? Que aí eu coloquei no ChatGPT. ChatGPT, cara, a melhor biblioteca que tem, tá? Google já era. Opa. Isso aqui é outra coisa. O Google já era, tá? Use o ChatGPT. Aqui, ó. Você chega lá no ChatGPT e pergunta quais as consequências espirituais ao matar ou torturar uma criança inocente. Aqui, ó. É uma pergunta pesada. Todas as tradições espirituais, religiosas, matar o inocente é visto como ações espiritualmente mais graves que o ser humano pode cometer. Violação extrema da inocência, desequilíbrio profundo da alma, consequências kármicas espirituais severas, rompimento com o sagrado, né? Algumas traduções, cristianismo, né? Considerado pecado gravíssimo, espiritismo, gerar adeptos espirituais, budismo, auto de karma pesado, né? Tradições indígenas, animista, quebra de equilíbrio da vida da comunidade espiritual, islamismo, crime gravíssimo contra lá, tá? É muito importante, espiritual não é ato de extrema importância.
né? Mas o estado interno, crueldade, às vezes compaixão, uso deliberado de sofrimento ao ser indefeso, entendeu? Aqui já está falando ao ser indefeso, tá? Se essa pergunta vem de angústia pessoal, revolta, você não precisa carregar isso sozinho. Bom, mas aí não é o caso, foda-se, vai cagar no mato. Aí aqui, ó, o mesmo vale para os animais? Aí o bichinho responde, sim, em grande parte dessas tradições espirituais vale sim, às vezes com diferentes graus, mas não de princípio. A ideia central é causar sofrimento deliberado a um ser inocente e indefeso. Tem peso espiritual. Aí aqui, ó, visão espiritual geral. Os animais também são vistos como vidas dotadas de consciência, sensibilidade e valor próprio. Tortura, crueldade ou prazer no sofrimento individual indica endurecimento e compaixão. Endurecimento da compaixão. A consequência não vem só do ato, mas da intenção, da crueldade gratuita, né? Em traduções específicas, budismo. Animais são seres sencientes. Isso torturar, matar, gera o karma, né? A ligação pesada. Okay? Você tem que entender o seguinte, falaram de karma, né? Karma é uma ligação que você tem de uma pessoa com a outra. Aí vai aquilo que eu falei, imagine você ter uma ligação negativa com um ser, né? Se acaso essa alma ser compartilhada com um ser desse. Você está entendendo? Aí o espiritismo também possui um princípio de evolução, né? Cria adeptos. Hinduísmo também afasta o indivíduo do seu objetivo do Dharma, né? Cristianismo, embora os humanos tenham um papel especial, crueldade é vista como um pecado. Tradições indígenas demais são parentes espirituais, né? Islamismo, a condenação clara à crueldade, né? Um ponto importante, a distinção entre necessidade, alimentação e crueldade, tortura, tá? Enfim, você nota que as traduções elas falam isso, tá? Eu nunca vi o que acontece com uma pessoa que torturou um animal. Esse negócio de dizer que quando o animal morre ele pode ir para um umbral é mentira, porque eu vi um vídeo de um vídeo animado em que o animal ele sai lá de um lugar, aí ele se perde e vai para um umbral e o espírito vai lá e treina ele para lá. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. E você que fez esse vídeo vai cagar. Tá? E, enfim. É muito importante que, uma vez que você reflita sobre isso, tá? Vamos tentar ter consciência das coisas. E outra coisa também, isso aqui não é um vídeo para você ficar contente e falar que o cara vai no inferno. Não tenha prazer nisso, porque tem muito espiritualista, cristão, islâmico eu não conheço, mas ser humano é ser humano, que fala, ai, ainda bem, ele vai pagar, ai, ok, beleza? Não é, porque se você pensar assim, cara, você vai ficar junto, beleza? Então, cara, é uma questão de reflexão e também é uma questão de lógica, tá? É só você pensar logicamente em termos espirituais e energéticos o que isso pode acontecer uma vez que você sai do corpo, uma vez que você deixa de viver, beleza? É isso aí, eu espero que o bichinho esteja bem em outro mundo, eu espero que esses caras que fizeram isso, eles sejam condenados sim, espero que eles também ao longo do tempo tomem consciência, tá? Apesar, se tiver mesmo alguma psicopatia, dá tempo de recuperar, ok? Não eternamente, mas enfim, dá para fazer. Eu acredito que devo fazer alguma coisa assim, mas eu espero que seja condenado, porque eu não gosto desse tipo de coisa, tá bom? É isso aí. Um abraço aí, tchau, tchau.